Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Junai Ludwig de Informática. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre segurança da informação. E o título está aqui do meu lado, né? Malware. Por quê? Porque é um dos assuntos que mais tem caído assim, ó, frequentemente, concurso após concurso. Gozado que há alguns anos atrás, uns 4 ou 5 anos atrás, caía, mas caía muito esporadicamente. E esse assunto agora não, agora mudou, agora ele meio que já está consolidado. Se cai informática, normalmente cai segurança da informação. Dentro da segurança da informação, a parte que fala sobre malwares, os softwares maliciosos, do mal. Lembre-se sempre, não existe malware do bem, porque senão tinha que chamar ele de bemware. Nada a ver, mas tudo bem, né? Então cuidado, o que seria um malware? Gente, várias coisas, principalmente softwares que podem causar algum dano ou algum prejuízo a você a partir do seu dispositivo, seu computador, seu tablet, seu celular, sua Smart TV, né? Então são principalmente exemplos de malwares, os vírus, que são bem famosos, mas nem todo mundo sabe bem o que é um vírus eletrônico. Cavalo de Troia, worm, que a gente traduz como verme para o nosso idioma, bot, que vem do inglês robot, é um robô. E não é bom, gente, é tudo do mal aqui, tá? Robô é um... Eu vou até te mostrar aqui, ó. O que é vírus? Vírus é um programa que depende de um hospedeiro. Ele ganhou esse nome devido à enorme semelhança que tem com os vírus biológicos. Então, vírus de computador é muito parecido com um vírus biológico. O vírus biológico entra numa célula hospedeira e se multiplica, cria cópias dele mesmo e infecta outras pessoas. Um vírus eletrônico entra no nosso computador, se esconde dentro de um programa hospedeiro. Então você está vendo? O vírus biológico depende de uma célula hospedeira. O vírus eletrônico depende de um programa hospedeiro. Os programas que eu tiver no meu computador podem servir de abrigo para o vírus entrar nele, se esconder e ficar aguardando. No momento que eu executo o meu programa, que até então era benigno, ele executa o vírus junto e o vírus faz duas coisas. Primeiro, ele cria várias cópias dele mesmo, da mesma forma que o vírus biológico. E segundo, o vírus vai acabar tentando destruir partes do meu computador, apagar meus documentos, destruir os meus programas. Ele consegue fazer isso pelo fato de ter infectado os meus programas, já causa uma deturpação desses programas, né? Tá corrompendo. Além de deixar eventualmente o computador devagar, impedir que eu acesse a internet, entre tantas outras coisas, tá? Por que deram o nome de cavalo de Troia para esse outro tipo de malware? Gente, o cavalo de Troia, por definição, é um programa aparentemente do bem, mas que também executa uma atividade maliciosa. É como se você tivesse 2 em 1, né? Todo cavalo de Troia executa uma função inofensiva. Então pode ser um joguinho, pode ser um protetor de tela, pode ser uma agenda eletrônica, pode ser um cartão virtual animado, coisas inofensivas. Mas junto com esse joguinho, com o cartão virtual animado, com uma agenda, ele é capaz de executar alguma atividade maliciosa. Então, escondido dentro de um programa do bem, teoricamente, tem alguma coisa do mal. Você está vendo aqui, está lembrando da história, dos livros de história, o cavalo de Troia grego, né? Exatamente a mesma coisa, tá bom? Bem parecido, pelo menos. Worm, gente, verme em inglês. O que é um worm? Ele não pode ser confundido com vírus. Ele é parecido com o vírus, mas ele tem uma diferença enorme, quer ver? Enquanto que os vírus dependem de um arquivo hospedeiro. Então faz de conta que isso aqui é um programa benigno, tá, gente? Estou até desenhando na cor preta. Faz de conta que preto não faz mal. O vírus de computador é um código de programação maliciosa que depende de um arquivo hospedeiro. Então ele invade um arquivo hospedeiro e esconde o código malicioso dele lá dentro. Isso é o vírus, tá? E olha para você entender então a diferença. Enquanto que um worm é assim.
O worm não depende de hospedeiro. Ele completo, né? Ele é um programa completo que não depende de ninguém. Então o worm já tem a estrutura de arquivo dele e o código malicioso dele. O vírus é só um código malicioso, ele não tem uma estrutura de arquivo. Então o vírus é dependente de um hospedeiro. Esse cara aqui você pode chamar de hospedeiro do vírus. Ele está dando hospedagem e ele não é malicioso. Veja, o worm é todo malicioso, ele é completinho, está pronto para atacar. O vírus, quando entra no nosso sistema, ele não está pronto para atacar ainda. Ele tem que achar um local para ele se esconder e aguardar que alguém o execute, tá vendo? Então o worm, tá gente, chamado verme, alta capacidade de replicação. O vírus também se multiplica, mas não tão rápido quanto um worm. Você vai ver ali, eu vou pegar algumas questões e já vou te mostrar. Então o worm é capaz de fazer um monte de cópias dele mesmo, num curto espaço de tempo, causando lentidão. Ele provoca lentidão generalizada. Generalizada. O computador fica lento, a rede fica lenta, a internet fica lenta, fica tudo lento. Por quê? Porque ele não para de se multiplicar. Ele começa a fazer cópias e mais cópias de si próprio, que é uma característica dos vermes da natureza, os vermes biológicos, né? Você já deve ter estudado sobre isso nas aulas de biologia, vai lembrar. Aí tem um detalhe, os worms, que são basicamente isso, eles param por aqui, mas eles continuaram evoluindo ao longo do tempo e acabaram dando origem a um derivado do worm, o robô, bot em inglês, robot, tá bom? O que é um bot, gente? O bot é derivado do worm, então ele tem todas as mesmas características que um worm, é um programa completo, independente, não precisa de hospedeiro, tem alta capacidade de replicação, causa lentidão generalizada, mas o bot, ele tem digamos assim, um diferencial. Usando um bot, né, vamos fazer de conta que isso aqui seja o bot, robô, ele pode ser controlado por um hacker. Ó, um hacker pode controlar o bot à distância. Então imagine que esse hacker aqui está lá na Grécia, ou na Rússia, que seja, e o teu computador acabou sendo infectado aqui no Brasil por um bot. Pois o hacker consegue, lá da Rússia, através da internet, de uma conexão com a internet, ele consegue enviar ordens ao robô dele, de maneira que o robô domina o teu computador. E domina mesmo, gente, não tem o que fazer. Você vai ficar, né, você vai ficar completamente nas mãos do atacante, tá legal? Então cuidado, o bot tem esse variante, né? Ele pode ser controlado à distância e costuma então ser usado para invadir computadores, obter controle total daquele computador e assim por diante, tá? Só estou te passando aqui uma visão geral para que quando a gente começar a resolver questões, eu não tenha que interromper. Só terminando aqui, ó. Spyware, fácil de entender, é um software espião. Então esse cara é especializado em te espionar. Ele vê as tuas conversas e entrega para o dono dele, ele tenta roubar teus dados financeiros, teu número de conta, a senha da conta, o número do cartão de crédito, a senha do e-mail, a senha da rede social e entrega para outra pessoa. Então espião, muito perigoso, tá? Backdoor. Backdoor tem esse nome, né? Backdoor quer dizer porta dos fundos. É porque ele é muito parecido com o bot, ou seja, ele é usado também para invadir computadores e dá ao atacante total controle da máquina sendo controlada, né? A pessoa pode controlar o computador à distância e tem aquele computador nas mãos. O computador obedece e faz o que quer. Nessa hora você vai querer me perguntar assim, então por que tem o bot e o backdoor? Por que eles têm nomes diferentes? Eles não são a mesma coisa? Não, não são. O bot é um derivado do worm, então ele tem alta capacidade de replicação, enquanto que o backdoor não se replica, ele não gera cópias de si mesmo. Por isso que eles não podem ser confundidos, tá, gente? E por fim, ransomware. Gente, em inglês a palavra ransom quer dizer resgate.
como sequestrar alguém e cobrar um resgate. Então o ransomware é um software que cobra de você um resgate. Ou seja, você vai ter que pagar alguma coisa, mas você vai me perguntar, e por que eu vou querer pagar? Porque quando ele entrou no teu computador, ele usa criptografia, ele criptografa, ou seja, ele bloqueia várias partes do teu computador, normalmente as tuas informações pessoais. Com as tuas informações bloqueadas, você simplesmente não tem acesso ao que é importante para você. E aí é que vem o golpe. O ransomware começa a fazer pressão e te obriga a pagar um valor, né? Você vai ter que pagar um valor equivalente para ele descriptografar o que é teu e você voltar a acessar. Então, teoricamente, se você não pagar, né, pelo resgate, dentro de algum tempo, o próprio ransomware vai desistir de ficar esperando e vai apagar tudo que ele bloqueou de você. O que é um problema sério, né? Então, ransomware, o programa que bloqueia, digamos assim, os dados do computador e cobra um resgate para desbloquear. Tem que lembrar que ele usa criptografia, é palavra-chave para a prova. Ele usa a criptografia, que é uma coisa do bem, normalmente, mas nesse caso ele usa a criptografia para o mal. Eles encontraram uma aplicação da criptografia para o mal, onde ao criptografar o que é nosso, nós não conseguimos acessar. Aí tem que pagar, teoricamente você tem que pagar para recuperar o que é teu. Legal, gente? Não, não é legal, eu sei, mas o que eu quero dizer é se você está mais ou menos focado aí, então o que a gente vai fazer agora, eu vou pedir que você me acompanhe, vamos dar uma olhadinha em várias questões de prova sobre esses assuntos todos, tá? Vou pedir que você me acompanhe aqui. Vamos começar por aqui, gente, ó. A segurança da informação, seja corporativa ou não, ou seja nas empresas ou não, em casa mesmo, envolve diversos aspectos importantes. Analise. Número 1, o uso de um programa anti-spyware. O que é um anti-spyware? Vamos voltar aqui, aí você me acompanha, ó, gente. Peraí, vamos fazer assim, né? Um programa anti-spyware, vamos já fazer aqui a ponte, né? É um programa específico para proteger, eliminar e principalmente detectar se no teu sistema existe algum programa espião. Tem que lembrar que o anti-spyware é específico. Ele só nos protege do spyware. Agora, o antivírus não. O antivírus é muito diferente. O antivírus, como o nome já sugere, ele protege de vírus, ele protege de cavalo de Troia, ele protege de worm e bot, ele protege de backdoor e protege também do ransomware. Tá vendo? Olha, gente, enquanto que o anti-spyware é bem específico, os antivírus costumam ser bem mais genéricos. Só que tem um detalhe, eu não digo todos, tá? Mas a maioria dos antivírus não costumam oferecer proteção contra spyware. Por isso que você tem que adquirir separadamente um anti-spyware, né, para complementar a sua defesa dentro do computador. Sendo assim, vamos dar uma olhada como é que é a pergunta aqui, ó. Espera aí só um pouquinho, vamos lá. Então, o uso de um programa anti-spyware não protege o computador de ser infectado por vírus, worms e diversas outras pragas virtuais. Se você usar um anti-spyware, você não estará protegido de vírus, worms e outras pragas? Acho que você está aí concordando que é certo, né? O anti-spyware é bem específico, ele protege do spyware e mais nenhum. Portanto, certo. 2. Quando um computador está infectado por vírus, né, é possível que ocorra a contaminação, propagação daquele vírus para outros computadores, se o usuário utilizar mídias removíveis, como um pendrive ou HD externo, ou se ele estiver conectado à internet. O que você acha, gente? Se o teu computador está contaminado por um vírus, aí você usa um pendrive, um HD externo, ou você está conectado à internet, pode ocorrer contaminação de outros computadores? Claro que sim. São essas, normalmente, as formas que os malwares usam para contaminar outras máquinas, né? Mídias removíveis,
conexão com a internet, acesso a páginas da internet, mensagens de e-mail, onde você tem ali um anexo, né, um arquivo contaminado em anexo, ou no próprio corpo da mensagem. Isso é bom que a gente saiba, olha só, né, quando você pensa assim num e-mail, quando chega um e-mail para você, gente, o fato do e-mail ser lido por você, né? Você clicou ali, a mensagem caiu na tua caixa de entrada. Você clica ali para ler a mensagem. Não tem problema nenhum. Zero possibilidade de contaminação. Agora, se você, por curiosidade, abrir o anexo, um anexo eventual que veio junto com a mensagem, ou se você clicar num link dentro do corpo da mensagem, esses links podem direcionar você para uma página web maliciosa e é só abrir a página que o computador pode ser contaminado. Então, e-mail, ler o e-mail, receber o e-mail não é problemático. Problemático é abrir o anexo, ver o que tem dentro, do que se trata, ou então clicar em algum link no corpo da mensagem. Essas são as coisas que você não deve fazer, né, de jeito nenhum, ok? Portanto, ó, a número 2 está certa, né? 3. Opa, e eu acho que eu acabei de comentar isso aqui, vamos ver se é verdade. Anexos de mensagens de e-mail podem ser sempre gravados sem risco de contaminação, pois sempre são submetidos a antivírus nos servidores. O que você acha? Então, um anexo de uma mensagem de e-mail pode sempre ser gravado sem risco de contaminação no teu computador, porque eles sempre são submetidos a antivírus nos servidores. Eu acho que você está dando gargalhada aí do outro lado, dizendo que não dá para garantir, mesmo que se use um antivírus no servidor, gente, ainda assim ele não é infalível. Ele pode acabar falhando, né? Pode não detectar um vírus dentro de um anexo. E qual é a regra geral? Evitar abrir anexo. Tanto quanto você puder, evite fazer isso. Não é para nunca abrir um anexo, claro, né? Existem situações que a gente tem que fazer isso, mas é bom evitar. Se você não sabe a procedência do e-mail, não conhece o remetente e está achando que a mensagem não faz muito sentido, então não abra o anexo de jeito nenhum, ok? Muito bem, eu vou para a próxima questão. Ah, não, peraí, era certa, né, a primeira e a segunda, e errada a terceira. Portanto, 1 e 2 estavam certas, ó. Letra A seria a assinalável, ok? Vamos mais uma? Bom, o recurso presente em computadores com sistema operacional Windows, do Windows, que ajuda, ó, vou até enfatizar, a impedir que hackers ou programas mal intencionados obtenham acesso ao computador por meio da internet ou de uma rede local, agindo como um filtro, que pode bloquear as conexões a programas que não estejam em uma lista de programas permitidos Gente, olha só, vamos pegar aqui, que é muito importante você aprender, caso você já não saiba, né, claro, mas é muito importante que você saiba disso. Então, quando o nosso computador, ó, vou desenhar aqui, tá? Quando o nosso computador está conectado à internet, vocês, tanto quanto eu, sabem que na internet, a internet não é um local seguro, né? Lá na internet existem bandidos, traficantes, hackers, crackers, tem terrorista, tem um monte de gente malvada. Essas pessoas, eles adorariam ter acesso ao teu computador. Por quê? Porque eles querem causar algum dano a você, ou à tua vida, ou ao teu computador. E aí é que está o problema. Quando nós estamos conectados à internet, e a gente faz isso, você sabe, a gente faz isso usando na nossa casa, normalmente, um aparelho eletrônico chamado roteador, concorda? Então, através do roteador, né, nós estamos conectados através dele à internet. O fato de nós podermos acessar a internet pelo nosso roteador acaba gerando uma falha de segurança, porque assim como nós estamos conectados à internet, também quem está na internet passa a estar conectado conosco. Então, o que eu faço agora para, eventualmente, bloquear a entrada de pessoas
que eu não quero que acessem o meu computador. Você deve usar uma ferramenta chamada Firewall, tá? O que quer dizer Firewall em inglês? É parede à prova de fogo. Mas o que é um Firewall? Aí é que está a resposta. O Firewall, gente, ele pode ser construído de duas maneiras. Ou na forma de um equipamento físico. Um bom exemplo disso é o próprio roteador que a gente usa em casa. O nosso roteador Wi-Fi de casa, dependendo da qualidade dele, nem todos, tá? Mas dependendo da qualidade, se ele for de uma marca boa, ele tem funções de firewall. Ou seja, ele filtra tudo que entra e tudo que sai, tudo que passa por ele. Então, pessoas mal intencionadas, hackers, digamos assim, que tentem entrar no nosso sistema, vão provavelmente ficar bloqueadas no firewall físico, né? No nosso roteador. Ele vai detectar um estranho e não deixa passar. Assim também, notem, o firewall também pode tentar bloquear um vazamento de informações. Então ele tanto filtra o que entra, quanto também o que sai. Mas tem um detalhe, gente. Firewall, para eu finalizar isso aqui, ó, tanto pode ser criado, né? Pode ser implementado na forma de um equipamento físico, um hardware, que seria o roteador, como também ele pode ser implementado na forma de software, tá? Um software que é um programa dentro do nosso computador. Normalmente o nosso sistema operacional já traz um firewall na forma de software dentro dele. O Windows é um bom exemplo. O Windows tem um bom firewall, não bom assim, mas um firewall razoável que protege bastante o nosso computador e complementa eventualmente o teu firewall físico. Então, normalmente quando nós estamos conectados à internet, a gente tem dois firewalls. O físico, que é o roteador, e um lógico, que é o firewall do Windows. Tá legal? Vamos ver agora o que essa pergunta aqui fala, né? Para a gente analisar. O recurso presente em computadores com sistema operacional Windows que ajuda a impedir que hackers ou programas mal intencionados obtenham acesso ao computador por meio da internet ou de uma rede local, agindo como um filtro que pode bloquear as conexões a programas que não estejam em uma lista de programas permitidos. É o gerenciador de tarefas, antivírus, Intrusion Detection System, IDS, Firewall ou Intrusion Prevention System, IPS. Amigos, temos um probleminha aqui, ó. Vocês estão vendo esses três últimos itens que ele citou? Então, o Firewall se encaixa na descrição lá de cima. Mas também um IDS, Intrusion Detection System, um sistema de detecção de intrusos, também pode ajudar a evitar que um hacker ou um programa mal intencionado obtenha acesso ao computador. E também um Intrusion Prevention System, IPS, que é um sistema de prevenção de intrusos. O sistema de detecção de intrusos, ele serve para detectar caso o intruso já tenha entrado. Então ele não bloqueia a passagem. O que o torna aqui, ó, a letra C já está anulada, né? Porque ele não age como um filtro que impede a entrada daquele hacker. Ele tenta detectar se o cara já entrou. O Intrusion Prevention System, sim, ele tenta evitar a entrada, ele é muito parecido com o Firewall. Aí você que está aí do outro lado vai me perguntar, então essa questão tem que ser anulada. Não, porque ele citou lá em cima, ó, o recurso presente em computadores com o sistema operacional Windows. Ou seja, o Windows já traz consigo um firewall, mas não traz com ele um IPS. Você teria que instalar separadamente, você está entendendo? Então essa questão, ela realmente teria uma pequena chance de ser anulada caso não tivesse citado lá em cima que já vem com o Windows, né? Aí, não há dúvida, o que já vem com o Windows dessas duas alternativas que ficaram ali? O Firewall. O Firewall do Windows vem com ele, o IPS não vem, mas é uma ferramenta muito útil que até complementa algumas coisas do Firewall, entende? O que o Firewall não é capaz de fazer, o IPS dá esse suporte de segurança, tá? Então, gente, aqui ó, a resposta letra D, tá? Gerenciador de tarefas, é claro, eu nem citei aqui, meu Deus, né? Uma bobagem, claro que não é. Antivírus não é o Windows vem com antivírus de fábrica,
mas ele não ajuda a impedir que hackers obtenham acesso ao teu computador, então não encaixaria. A resposta redondinha aí, firewall, tá? É a correta mesmo, certo? Vamos mais uma? Os antivírus e anti-spywares são categorias de softwares utilizados para proteger o computador de malwares ou pragas virtuais. É verdade, tanto o antivírus, né, que a gente já falou isso aí hoje, como os anti-spywares. Apenas um complementa o outro. Sobre eles, é correto afirmar que são capazes de detectar todos os malwares existentes. Todos? Mas nunca, gente. Claro que não. Eles detectam uma porcentagem, assim, que nem é tão alta, inclusive, tá? Então, muito cuidado, assim, para não, né, não acreditar em tudo. Qualquer questão de prova que dê a entender que o antivírus é a solução definitiva, você instala um antivírus e tem 0% de chance de ocorrer um problema, tá mentindo. Porque o antivírus, ele não protege totalmente. Ele aumenta a proteção muito, mas não consegue oferecer proteção completa, tá? Então, letra A está errada. Ou se utiliza um antivírus ou um anti-spyware, mas nunca os dois no mesmo computador. Errado. É recomendável que você use os dois para um complementar o outro, né? O que um não faz, o outro ajuda. C. Antivírus não detecta nem remove vírus existentes no conteúdo de pendrives. Errado. A grande maioria dos antivírus consegue sim detectar e remover vírus no conteúdo de pendrives. Mentira. Antivírus não detecta vírus advindos da internet. Mentira. Grande parte dos antivírus, eu diria a grande maioria dos antivírus, é sim capaz de detectar vírus que venham pela internet, por e-mail, por páginas, por download. Fica tranquilo, tá, gente? É verdade que o antivírus não te dá 100% de proteção, que fique bem claro. Mas ele é capaz, aqui ele não disse a porcentagem, eles detectam sim, não tem tanto problema, né? Letra E, não é aconselhável usar vários antivírus diferentes em um mesmo computador. Certíssimo. Mas por quê? Ó, letra E tá certíssima, tá? Porque você só deve usar um antivírus, deixa eu trocar aqui para mim, para você me acompanhar. Ó, gente, você só deve usar um antivírus, um anti-spyware, ok? Não tem problema misturar um antivírus com um anti-spyware. O que você nunca deve fazer é botar 2 antivírus, 3 anti-spyware. Por quê? Porque causa conflito. Um antivírus briga com o outro antivírus, né? Eles vão bater cabeça, vai deixar o teu computador extremamente devagar, ele pode travar e ele pode até falhar na defesa do computador. Então jamais, não se aceita uma afirmação como essa, quer dizer, na verdade, essa afirmação está correta, né? Não é aconselhável usar vários antivírus diferentes, não é aconselhável mesmo, nunca utilize isso, legal? Então, letra E, né, é a correta. Vamos para a próxima? Vamos sim. Ainda tenho alguns minutinhos aqui, dá tempo de... Só um pouquinho, tá, gente? Próxima questão, vamos lá. Nos dias de hoje, existem muitas pragas virtuais, e muitas mesmo. Qual delas é conhecida por ser um programa malicioso completo? Vamos enfatizar as coisas que ele está citando, né? Então, é um programa malicioso completo, que não, vamos enfatizar o não aqui, ó, não depende de um hospedeiro. É capaz de se propagar automaticamente através de redes. Então ele passa de uma máquina para outra pela rede sem intervenção humana. Né? Ele é capaz de fazer isso sozinho, enviando cópias de si mesma de computador para computador, sem ser explicitamente executada por um usuário. Quem é? É o phishing? É o vírus? É o worm? É o spyware? Ou é o firewall? Gente, vamos ver aqui, ó. Primeiro que ele falou que é um programa malicioso, então anulou firewall. Você concorda? Firewall é um programa do bem. Já tenho 4 sobrando. Nós vamos ver mais adiante que isso não tem nada a ver com phishing. Phishing é o envio de mensagens de e-mail mal intencionadas que tentam enganar você. E aqui não falou nada em golpe, não falou de e-mail, não falou de mensagem, né, se dizendo passar por alguém confiável, então não é.
Então ficamos entre vírus, worm e spyware. Só que tem um detalhe. Ele falou que o programa não depende de um hospedeiro. O vírus depende de hospedeiro. Já anulou essa. Outra coisa, ele falou que ele envia cópias de si mesmo de computador para computador. O spyware é um programa que não se replica. Ele não é replicante. Uma vez que ele invade o computador da vítima, ele fica lá bem quietinho, porque ele é um espião, e não gera cópias dele mesmo. Faz sentido. Então, olha só, por eliminação, eu acho que a gente já chegou na resposta, né? Letra C, e exatamente isso, só eliminando as que não poderiam ser. Mas já dá para ver, eu acho que você vai se lembrar, peraí, só vamos voltar aqui, ó. Você vai lembrar, o worm é um programa completo, ao contrário do vírus, ele não depende de hospedeiro. Causa lentidão generalizada, tem alta capacidade de replicação, é totalmente automático, ele não depende de ninguém, ele age por conta própria, tá? Isso é o worm, que a gente traduz para o português como verme. Às vezes em provas ele bota lá verme, tá? Verme e o worm, só muda o idioma, né? A mesma coisa. Então aqui você já viu, né, gente? Resposta correta, sem a menor dúvida, letra C, tá? Vamos para frente? Eu tenho ainda 1 minuto. Eu vou fazer essa questão aqui e deu, tá? Aí a gente finaliza esse bloco e eu vou para o bloco seguinte, ok? Da Fundação Getúlio Vargas, ó, FGV. Os criminosos virtuais, também chamados de hackers, atacam computadores conectados à internet para roubar informações ou danificar o computador. Isso, para protegê-lo, utiliza-se um software ou hardware que verifica as informações vindas da internet, conforme ilustrado na figura, já vamos ver ali a figura, na figura a seguir. Tá? Vamos até ver aqui, gente, ó. Número 3 é a internet, tá bom. Número 2 eu acho que é o que ele está querendo que a gente responda. Nós não sabemos ainda. Número 2, uma parede aqui, ó. E o número 1 é o nosso computador. E você pode ver que coisas vermelhas, coisas perigosas, são rechaçadas, não passam. E coisas verdes, coisas que a gente subentende como sendo seguras, passaram sem problema nenhum. Então ele literalmente está funcionando que nem um filtro. Bloqueia coisas perigosas e permite a passagem de coisas seguras, né? O software ou hardware utilizado para rejeitar ou permitir que informações da internet entrem no computador é o firewall, cavalo de Troia, trojan, anti-spyware, certificado digital, antivírus. Bom, gente, acho que aqui, ó, a letra B já está eliminada, porque cavalo de Troia é uma coisa do mal, não é uma coisa do bem. Então ficaram aqui ainda realmente 4 coisas do bem. O firewall é do bem, o anti-spyware é do bem, o certificado digital é muito do bem e o antivírus também. Mas qual dos 4 aqui faz o que ele citou? Eu acho que você agora já não tem mais dúvida, e isso é o firewall, aliás, né? Firewall é aqui a parede bloqueando o fogo, né? O fogo que vem da internet, ou às vezes que sai do nosso computador também, né? Então eu arriscaria dizer que... Arriscaria não, eu diria com toda certeza, com toda a confiança, que a resposta aqui é a letra A, e não deixa dúvidas, é claro que é, né? Letra A, Firewall, é a ferramenta que nós utilizamos, né? E que permite que você tenha uma proteção bem maior, bem mais elevada, em relação aos perigos do mundo externo. Ó, até o desenho que eu fiz aqui é mais ou menos aquele que ele usou lá, né? O firewall está aqui no meio, você pode enxergar ele na forma de hardware, nesse caso seria o roteador, ou na forma de software, é um programa dentro do sistema operacional. Dentro do Windows tem um firewall razoavelmente bom e que bloqueia, né, tanto a entrada de hackers quanto eventualmente a saída, o vazamento de dados do meu computador. É muito importante lembrar dessa ferramenta, tá, gente? Muito obrigado então por ter assistido esse bloco. Nós não vamos parar por aqui, eu vou começar um bloco logo a seguir. Se você quiser, toma um cafezinho, bebe uma água, dá uma descansadinha e volta, porque ainda tem bastante coisa que eu quero mostrar para todos, tá? Muito obrigado, até lá então, valeu!